Olá, gente, boa tarde. Alana Cordeiro aqui. Eu vim compartilhar com você uma palavra direto do coração de Deus. Nós vamos meditar sobre uma palavra que ardeu no meu coração. Eu gosto de fazer isso. Compartilhar aquilo que o Espírito vem ministrando em mim ao longo da semana. Um texto que vem ministrando, ardendo em mim desde o final de semana, desde o final de semana passado. É uma palavra que está no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 23. Você vai meditar comigo nos versículos 3, 4, logo após vai meditar nos versículos 13 lá no final. E é um tempo que eu tenho dito que Deus quer descortinar algumas coisas em nós e nos descortinar como testemunhos do Evangelho de Cristo, sim, como sendo um pedaço de Cristo na terra, como cristãos de verdade. E eu tenho entendido que se alguém está em Cristo, é impossível aquele que está perto não perceber a vida de comunhão dessa pessoa à luz da palavra. Porque a palavra de Cristo ela é lâmpada e ela ilumina. Aonde quer que estejam as trevas, ela ilumina quando elas chegam. As palavras de Cristo proferidas em nós, quando elas deixam de estar somente na nossa mente e se tornam parte das nossas atitudes, do nosso cotidiano, elas vão refletir a Cristo em meio às trevas onde a gente se encontrar, quer no nosso trabalho, quer no relacionamento, quer na igreja, quer na rua, quer no meio da nossa família, no meio dos nossos amigos, não importam. A gente vai ser transparecido como alguém de Cristo, porque assim como quando ele chega no ambiente, o ambiente não é mais o mesmo, nós, em comunhão com a palavra dele, sendo verdadeiramente um foco de luz dele na terra, vai ser impossível que as obras do diabo não sejam manifestas pela luz dele que há em nós, porque ele nos confere poder e autoridade para que nós operássemos sinais mediante ao poder que ele nos confere, se nós crêssemos em seu nome. Então nós vamos meditar nesses versículos que estão lá no Mateus 23 e vamos entender um pouco que quando uma luz brilha, só um cego não pode ver. Principalmente quando essa luz é Cristo, ou quando essa luz vem de Cristo em nós, é realmente inadmissível, inaceitável, incompreensível que alguém finja que não está vendo, porque as obras de Cristo são evidentes e transparentes, vieram para desfazer as obras do diabo, que são obras de ocultismo, são obras de trevas, são obras que não são manifestas à luz clara, porque são coisas obscuras. E está escrito na palavra assim: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Jesus vai dizer para as autoridades espirituais: todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, ele fala isso para o povo, observai-as. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis aos homens, no pescoço dos outros eles colocam peso. São fardos pesados e difíceis de se suportar. Os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. E Jesus vira para as autoridades espirituais, lá no versículo 13, e ele continua dizendo: mas ai de vós, fariseus e escribas, hipócritas, pois que fechai os homens o caminho ao reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. E eu comecei a entender que esse caminho em acesso a Jesus Cristo, em acesso ao reino de Deus, as coisas de Deus, estava sendo fechado. E de forma que nem eles que estavam na porta entravam para viver uma vida plena porque tinham entendimento, conheciam a palavra, e também não permitiam quem estava do lado de fora se chegar a Cristo. Eles ficavam no meio do caminho, que eles já tinham vivido a palavra pela experiência de conhecer a palavra, eles já sabiam de algo. Então nem eles entravam para aquele querer de Deus e nem deixava quem estava lá de fora passar por eles e entrar. Nem eles revelavam que eles já tinham visto lá dentro, as pessoas que estavam lá de fora não podiam ver. Eu tenho entendido que se alguém tem fechado seu caminho para você não entrar debaixo do foco refletor, que é a palavra de Deus,
se essa não tem sido a régua dos homens e medir você, de acordo com o que está na palavra, algo que te expõe, que te evidencia para ser manifesto como um pedacinho vivo de Cristo na terra perante os homens, para que as pessoas te vejam crescer e brilhar aonde quer que você esteja. Descansa seu coração. Às vezes a gente entra em tribulação porque a gente quer ser reconhecido pelos homens e a gente tenta provar quem nós somos. Tentamos provar nossa comunhão, tentamos provar a nossa vida, o grau de intimidade com Deus a todo custo. Isso nos consome, isso nos machuca, isso nos desvia dos propósitos de Deus. Jesus nunca vai precisar que nós venhamos nos afirmar, nem querer nos revelar perante ninguém, porque nem Ele fez isso. E se Ele tiver a fim de glorificar o nome dEle através da sua comunhão, através da sua intimidade com Ele, Ele mesmo tem o poder de fazer isso. Então você não precisa se atribular e nem se envolver em cargas pesadas demais para você carregar no tentar provar para o mundo, provar para a sociedade, para as pessoas, o quanto de Cristo há em você, o quanto de Deus há em você. Esse texto me chama a atenção porque eles procuravam meios na brechas na lei, em vez de Jesus falar alguma coisa, fazer alguma coisa, que eles encontrassem um meio de poder acusá-lo, para poder apedrejá-lo, para poder matá-lo e não reconhecê-lo como filho de Deus. E esse texto fala muito comigo porque ele me fala sobre a luz. E eu disse no começo que é impossível não vermos uma luz quando ela brilha, a não ser que sejamos cegos. E o que me chamou a atenção, que me maravilhou nesse texto, foram as referências que o Espírito foi me dando, me ministrando. E eu comecei a pesquisar e comecei a viver um desenrolar do Espírito nessa palavra, de algumas revelações que ele trouxe em mim, entendimentos na palavra, discernimento na palavra, daquilo que ele queria me dizer. Então eu tenho entendido que se estão fechando seu caminho para que você não entre embaixo desse foco, Deus vai te evidenciar. Só descanse seu coração, porque isso não depende de você. Isso é o tempo de Deus. O mal é que nem sempre a gente aceita ou consegue entender plenamente esse tempo. E às vezes Deus está nos escondendo do mundo, sinceramente, nos reservando anônimos num deserto com Ele. Assim como Jesus experimentou isso. Sendo obrigados a lidarmos com descaso, com preconceito, com perseguição, com abandono, com podas, com irreconhecimento, com esquecimento, assim como Jesus estava. Em João 11, relata uma história que aconteceu numa aldeia próxima de Jerusalém, a aldeia de Betânia, onde havia a casa de Maria, de Marta e de Lázaro, 3 irmãos que eram super amigos de Jesus. E a palavra vai dizer que, ouvindo, pois, Jesus, que estava enfermo, Lázaro, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Lázaro não era amigo de Jesus? Como que o amigo dele está doente, está enfermo, está precisando dele e ele não se desespera e vai curar seu amigo? Havia um sentimento de paz em Jesus porque ele sabia exatamente dos propósitos de Deus. Isso não deixou ele se desesperar em meio à adversidade, porque ele entendia que aquela enfermidade não era para a morte, e era para que seu nome fosse glorificado através de Deus e seu Pai. E o engraçado é que os judeus estavam realmente procurando brecha para poder apedrejá-lo, para poder matá-lo, tentando encontrar algum meio de pegar Jesus para poder fazer com que ele não fosse realmente manifesto como sendo filho de Deus, para não poder o reconhecerem como sendo filho de Deus na terra, como Cristo vivo encarnado. E depois disso, disse aos seus discípulos, Jesus disse para eles, vamos outra vez para a Judéia. Jesus já tinha metido o pé de lá porque eles queriam matá-lo. Aí Lázaro ficou doente, Jesus ficou lá onde ele estava retirado, porque os caras queriam matar ele. E aí Jesus não voltou, Lázaro morreu. E Jesus disse, vamos outra vez para a Judéia. Ser judiado, ser confrontado, ser perseguido. Na Judéia, judeu, judio, judia, judiado. E como que o Espírito ministrou isso em mim? Até ser afirmado pelo Pai. Ele foi para a Judéia para ser judiado. E disseram-lhe seus discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam te apedrejar, os caras queriam te matar, te rasgar na unha, procurando brecha para poder dar fim no Senhor. E o Senhor ainda diz que vai voltar para lá, tornas para lá, para a terra da sua judiação.
E Jesus respondeu da forma mais sábia, porque se tem uma coisa que esse cara é sábio, né? E ele disse: não há 12 horas no dia. Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Gente, que coisa magnífica. Mas se anda de noite, tropeça, porque à noite não há luz. E em João 11, nessa história, Jesus experimentou exatamente isso. Os principais da religião procuravam meios de apedrejá-lo e matá-lo, porque não queriam admiti-lo como sendo o Filho de Deus. Quem dirá o confessarem como sendo o próprio Deus na terra? Mas Jesus ressuscitou a Lázaro e de forma sobrenatural, depois de todos aqueles dias que Lázaro estava doente, Lázaro foi sepultado, Jesus estava longe sem saber de nada disso. E os próprios judeus testificaram desse momento de morte, de enfermidade de Lázaro. E quando Jesus ressuscita Lázaro, foi inevitável quem estava por ali saber da história não ver e não reconhecer. Era cômico, seria impossível não ver, seria cômico eles não se dobrarem à multiforme graça do Senhor revelada ali através daquele milagre da ressurreição de Lázaro. A dificuldade deles era simplesmente que Jesus não se encaixava nos padrões estabelecidos estéticos socialmente, que viraram doutrina, além da palavra. Existe uma dificuldade, uma diferença muito grande em algumas pregações hoje em dia, porque não é a palavra que é evidenciada, porque as pessoas não querem estudar a palavra, então elas pregam o que elas acham, elas pregam o que elas aprendem, elas passam adiante aquilo que é conceito humano, porque elas não se desprendem em buscar na palavra o entendimento daquilo que o Espírito quer revelar à sua igreja. Então, algumas questões que são importantes para as pessoas, humanamente falando, acabam virando tópicos de pregação, acabam virando base de pregação, acabam virando base de comunhão. Então você se acha apto para poder julgar a comunhão da pessoa além da margem que a palavra te dá. Eu entendo que pela palavra nós temos uma régua de medir a comunhão segundo o que está na palavra. Só que, infelizmente, a gente tem vivido um tempo em que as pessoas não se baseiam na palavra para poder julgar as pessoas que tentam carregar, sabe, algum tipo de comunhão com Cristo. E a dificuldade deles em não reconhecer Jesus era simplesmente isso. Isso escandalizava os escribas, fariseus e autoridades espirituais religiosas da época, porque Jesus não se encaixava nos padrões. E o engraçado é que, apesar deles verem que Jesus era a própria palavra, ele era o verbo vivo, o próprio poder manifesto no corpo humano habitando entre nós, no seu modo interno de falar, no seu modo de ensinar, no seu modo de ser, de agir, apesar da evidência. Gente, estava na cara que Jesus era o cara, estava na cara que Jesus era o Filho de Deus, porque eles conheciam a doutrina, eles conheciam a palavra que estava escrita pelos profetas, eles sabiam de todos os sinais que estavam na lei. Então, não tinha como eles fingirem que não estavam vendo. Eles estavam vendo, eles tinham entendimento sim. Só que o problema é que começou a deixar isso a complicar foi simplesmente porque, ao invés de eles darem crédito à pregação e à palavra que estava escrito por Deus, eles usaram uma régua de medir a Jesus segundo os seus próprios usos e costumes, segundo os seus ensinamentos, segundo as suas tradições e experiências, segundo aquilo que eles aprenderam socialmente e foi passado de geração de pai para filho, porque eram conhecimentos, eram base segundo os princípios, conceitos humanos, porque os sinais da palavra não falhavam, eles eram infalíveis. Eles testificavam Cristo como sendo Filho de Deus em todo o momento. Só que a opção deles foi fechar os olhos para a palavra e abrir os olhos segundo o entendimento do que eles queriam, do que eles achavam, do que eles julgavam como sendo correto. Perante os olhos físicos deles, olhos estéticos deles, socialmente, espiritualmente, ou do jeito que eles quisessem se basear para julgá-lo. E Jesus evidenciava que ele era o Filho de Deus em todo o seu jeito de ser. E no quesito tocante a doutrinas baseadas em limitações, tradições e costumes humanos, isso não nos permitia testificá-lo como Filho de Deus. E Jesus morreu por isso. Eles deram cabo de Jesus por isso. A sua ressurreição, no entanto, foi evidente para quem o amava, para quem o respeitava e para quem o conhecia de perto.
porque a ressurreição de Cristo foi o momento que Deus o Pai glorificou perante os olhos dos homens, porque tudo aquilo que ele tentou provar, falando, agindo, sendo, e os homens fingiam que não estavam vendo, mesmo com os homens fechando os olhos para não enxergarem, foi impossível quando ele ressuscitou aqueles que verdadeiramente sabiam quem ele era, não serem realmente confirmados de toda a fé e de todo o investimento que eles depositaram em crer em Jesus como sendo Filho de Deus. Então Jesus não precisava se revelar para qualquer pessoa. Jesus se revelou exatamente para aqueles que deram crédito à sua pregação. E o que me deixa maravilhada, além dessa ressurreição evidente, é que havia um lugar de honra para Jesus no céu. Assim como ele foi honrado e glorificado diante dos homens depois que ressuscitou a Lázaro na terra. E hoje, entronizado, ele continua escandalizando o pecado. Não é passível nem conformado com coisa errada. Mas, no entanto, apesar de tudo isso, o que ele realmente se escandaliza ainda mais é com a hipocrisia disfarçada de santidade, de quem não confessa através da vida dos irmãos e fecha as portas e janelas, os olhos para o não ver ser transparecido na vida de alguém, porque julga pelo seu modo de se vestir, pelo seu modo de ser, pelos seus padrões de réguas de medir físicas e sociais. Eu não sei explicar muito bem padrão de grau de espiritualidade. Eu não sei o que muito bem esses seres humanos pensam, não. Só que a luz do dia claro em um céu ensolarado, gente, é impossível não enxergar, mesmo se for sem querer, a não ser que você seja cego. E mesmo sem visão, porventura, é inconcebível não se sentir o calor do sol. Jesus falou uma palavra maravilhosa sobre essa coisa da luz, porque em Salmos, se eu não me engano, em Salmos, tem um versículo que diz, acho que é no Salmo 37. Salmos 37. Eu acho que é versículo 3 e 4. Fala alguma coisa sobre a luz. E eu entendo que esse Deus, ele é maravilhoso, ele é tremendo, porque ele realmente se revela. E quantas coisas Jesus nos quer transparecer pela luz. Às vezes a gente fecha os olhos para não ver ele ser testificado na vida de alguém, porque a gente julga, sabe? É possível que Jesus não pode estar ali, a gente faz como os escribas e fariseus, a gente fecha os olhos para não testificar Cristo, porque apesar de a pessoa estar em concordância com a palavra naquilo que é certo, a gente quer julgar os erros dela de acordo com a nossa régua de medir humana falando. Então, por mais que ela tenha sinais de Cristo óbvios, a gente faz igual os escribas e fariseus. Por mais que na palavra ela tenha sinais que glorificam e testifiquem a Cristo, a gente fecha os olhos porque a gente quer julgar ela segundo os nossos próprios ensinamentos, pelos nossos próprios conceitos. É muito tremendo. É muito tremendo. Está escrito lá no Salmo 37, versículo 4, 5 e 6. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É Ele quem vai te transparecer. Olha o que está escrito no versículo 6 e 7. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indigneis por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa dos homens que executam astutos intentos. Foi o que Jesus experimentou. Mas Deus fez sair a sua luz como o sol do meio-dia. Porque meio-dia é impossível você não enxergar um caminho. Porque está tudo evidente, está tudo claro. Está tudo patente e descoberto. Perante o céu ensolarado ao meio-dia, é impossível não enxergar mesmo que for sem querer. E eu disse que mesmo que a gente não veja, outros sentidos são despertados em nós quando um é prejudicado. Então, se você não pode ver com seus olhos físicos, algum outro vai despertar. Então, eles não podiam enxergar nem testificar com os olhos e despertar outros sentimentos, outros sentidos.
Se eles não podiam falar com a boca, não queriam confessar com a boca aquilo que eles viam com os olhos, Jesus ia despertar neles outro sentido. E sobre essa questão do sol, se a gente é cego, sai no sol ao meio-dia, não consegue ver, é impossível que outro sentido não vai ser despertado. E o nosso tato vai, porque a gente vai sentir. Nós vamos passar a sentir quando nós saímos ao sol ao meio-dia. E por mais que a gente não veja e não fale para nossa boca que está queimando, porque talvez a gente seja mudo, pele a gente tem, então por mais que a gente não fale e não consiga enxergar, pelo menos sentir nós vamos. E eles sentiam. Por mais que eles não confessassem, eles sentiam. E assim como Cristo, que era impossível não sentir, inconcebível não se confessar, o calor do sol, Cristo em você também será confessado por quem se limitar a te sentenciar por fora, sem conhecer toda a tua trajetória, todo o seu deserto que você passou antes com Ele. Não precisa se esforçar para tentar se afirmar ou para se encaixar em um lugar de destaque e nem para provar nada para ninguém. Quem te justifica e transparece no tempo certo, quem te ergue e te descortina perante os olhos, é o Senhor, seu Deus. Jesus passou 30 anos em deserto, esquecido, anônimo, assim como Davi foi descortinado porque estava no pasto, escondido. E a palavra vai dizer, Deus diz, achei a Davi. Vi por detrás das malhadas, que malhadas? Ovelhas malhadas, por trás da malha, por trás dos panos, por trás da cortina, por trás daquele monte de irmão lindo que podiam esconder. Deus viu Davi lá no pasto. E a obra que Deus vê no secreto vai ser manifestada perante os olhos, descortinada perante os olhos de todo ser humano que estiver à sua volta. Jesus descortinou a Davi. Deus descortinou a Jesus perante todo Israel quando ressuscitou a Lázaro. E você tem que entender que a obra de Deus na vida de quem se entrega no secreto, no altar de comunhão, é tão clara e evidente quanto um dia ensolarado ao meio-dia. É tudo visível nele, e tão visível quanto são as pedras, são o caminho. É o caminho. Não se pode negar que existem limitações como existem as pedras no caminho, mas também é evidente a graça revelada, que nunca foi merecimento, foi sempre a graça e a misericórdia, o resto do caminho inteiro. Talvez hajam pedras que podem fazer pessoas tropeçarem, podem possam haver pedras que talvez sejam um tropeço para você mesmo. Isso daí ninguém tem que negar, que defeitos existem, que falhas existem, porque nós somos seres humanos, estamos na Terra, ainda não estamos no lugar da perfeição. O dia que a gente chegar no céu, talvez a gente encontre isso. Mas não se pode somente abrir os olhos para ver pedras. A gente vê as pedras, mas tem que enxergar o resto do caminho, porque a mesma luz que ilumina para você ver que existe pedra é a mesma luz que ilumina para que você seja justo e reconheça que existe um resto do caminho. Então ninguém pode negligenciar a sua trajetória por causa de pedras, independente da régua de medir que usem para dizer que a sua comunhão não é de Cristo. Quem te ama e te vê como filho do Pai, ao ter o mínimo discernimento, por portar a mente o Evangelho de Cristo, testificará sobre quem é você na presença do seu Deus, mesmo que a princípio possa não entender ou não aceitar até o dado momento. E isso vai germinar a respeito da sua vida, independente do que eles não concordarem a princípio. Então, mesmo sem entender, confie. Espera no Senhor, seu Deus, e confie, porque a sua amizade com Deus, ela é aquilo que você tem de mais precioso. Então, deixe o seu Deus te transparecer no momento certinho que ele tem para poder te descortinar perante todas as pessoas. Assim como Deus viu a Davi e naquele deserto que Davi passava lá, até ser escolhido para ser o rei de Israel, e até o período que ele ficou trabalhando, mesmo depois de já ser consagrado e ungido a rei lá na casa de seu pai. Ele já teve que esperar um tempo. Ele já teve que aguentar um pouco mais de reconhecimento e algumas afrontas, até o dia que ele venceu aquele gigante e o irmão dele se levantou contra ele para despesar aquilo que era precioso para ele. Então, fica firme nessa palavra, porque há um descortinado espírito e é ele que vai fazer no tempo certo de te manifestar. Assim como Jesus esperou 30 anos para ser preparado no anonimato, para depois ser descortinado, a palavra vai dizer que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto. Será que foi naqueles dias que simplesmente ele acordou e deu vontade de pregar? Não, havia uma trajetória. E quando ele foi descortinado, é porque o tempo maior ele passou sendo preparado para se descortinar.
Então descanse seu coração, porque Deus está no controle e quem vai sobressair a sua luz perante os homens é Ele. Deus abençoe a sua vida.